Boa noite a todos e vibremos para que a paz do Mestre esteja em nossos corações e que nossos corações estejam na paz do Mestre. Geralmente nessa época os temas giram muito em torno do Natal, mas hoje eu escolhi como tema um outro assunto que, embora simples, muito ventilado no meio espírita, nas palestras, mas como se diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós escolhemos hoje como tema o bem e o mal, para a gente fazer algumas reflexões um pouquinho mais profundas sobre esses dois itens que são os focos de Jesus, nosso Mestre. Bom, primeiramente, se cada um de nós for penetrar profundamente o que é o bem, a resposta para todos, acho que até para quem não tem religião, ela é óbvia. O bem é tudo aquilo que nos traz uma alegria, um conforto, um bem-estar, e em outras palavras, são as virtudes ensinadas por Jesus. Então, todas as virtudes ensinadas pelo Mestre está no caminho do bem, está realizando o bem. Então, muito óbvio, né? E o outro lado, o que é o mal? Então, o mal, também nós sabemos a resposta, né? Facilmente, é tudo aquilo que traz um sofrimento para nós próprios ou para alguém, que prejudica a caminhada, a vida de alguém, trazendo dificuldades, dores, às vezes grandes aflições. Então, é o que nós chamamos de mal. E ele tem muitas vertentes, a maneira com que o mal se manifesta, né? Mas ele está aí, né? Então, tudo que Jesus combateu é o mal, tudo. Então, quando lemos os evangelhos, tanto a obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou nas Bíblias, nós vamos estar nos deparando com o que Jesus ensinou, com as virtudes que ele demonstrou, exemplificou, e com as coisas que ele combateu, que seria o mal. Agora, há uma diferença entre o bem e o mal, bem óbvia, que todos nós percebemos, como comentamos agora. Porque tudo está gravado em nosso íntimo, em nossa consciência. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que pergunta-se: mas onde está a consciência? E a resposta é bem clara, bem objetiva. Está na consciência de cada um. Então nós... Oi? A lei de Deus, né? A lei de Deus, onde está a lei de Deus? Está na consciência de cada um. Então, no fundo, cada um de nós temos gravado a lei de Deus em nossas consciências. Só que uma grande parte delas pode estar em forma latente, para ir germinando à medida que a gente se esforce, à medida que a gente procure caminhar com os ensinos de Jesus, nos caminhos de Jesus. Mas há uma grande diferença, pouco percebida pela maioria. Quer dizer, os estudiosos da doutrina, que realmente estudam a doutrina, os livros de Kardec, com certeza também sabem muito bem. Mas, quando eu estava, por exemplo, em outra religião, eu não tinha essa noção do que vamos comentar agora. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 9, tem um trechinho que nos diz assim: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então, essa chama do amor está em nós. Nós trazemos já esse item para ser desenvolvido, para começar
iluminar aos poucos, à medida que vamos nos evangelizando, aprendendo a fazer o bem, a sermos homens de bem. Então, o bem, ele é de ordem divina. O bem é criado por Deus, não só para o planeta Terra, mas para todo o universo. Ele emana de Deus, é eterno, ou seja, é para sempre. Então o bem, ele só vai caminhando, ele existe em grandes níveis, aos níveis de Jesus, né? Mas para nós, ele começa a existir, vai crescendo, crescendo, isso para a eternidade afora, né? Para sempre. E ele tem existência real, o bem tem existência real, porque é justamente criado por Deus. E o mal? Todas as religiões, a doutrina espírita também muito, nos ensina que Deus é bom, é justo, sua justiça é perfeita, é todo amor. Então, como que nós poderíamos imaginar Deus criando o mal? Deus criando o inferno, criando Satanás. Então, fica incompatível com os atributos de Deus, os atributos divinos. E o que acontece então? Se a gente perguntar, bom, o bem existe, nós podemos afirmar com toda certeza, existe, estamos vendo aí tantos arroubos do bem. E se perguntarmos, o mal existe? Existe. Estamos vendo aí crimes, inúmeros tipos de transgressões de todos os níveis, as mais fracas, as mais violentas. Então, existe. A grande diferença é justamente o seguinte: há coisas que parecem existir, mas não existem. Isso para nós. Às vezes, uma ilusão de ótica. É muito comum. Uma ilusão de ótica nos dá uma impressão, vai ver, não é aquela realidade. Então, é uma ilusão de ótica. E assim muitas outras coisas. Eu dou como sempre exemplo, se eu perguntar, a sombra existe? Nós temos aqui uma luz, põe um objeto aqui, vai projetar uma sombra, não é isso? Então nós vamos responder, existe, eu estou vendo, né? Eu posso ficar embaixo de uma sombra, da sombra de uma árvore. Então a resposta é, existe, certo? Mas qual é a diferença então que nós podemos destacar segundo o Evangelho de Jesus? Se nós vemos a sombra, sentimos seus efeitos, e do bem também, eles existem. Agora, o que acontece é que o mal, ele é finito, ele tem fim. O que é a sombra? Qualquer sombra, está vendo lá a sombra da cadeira, o que é a sombra? Ela é a ausência de luz. Então não é que ela existe, tem uma existência real. Ela é a ausência de luz. Se eu tirar o anteparo que está atrapalhando a luz, a sombra deixa de existir. E o bem? Como é que funciona o bem? Nós sabemos que existe, já falamos que ele é criação de Deus, é eterno, e ele, para sempre, ele não depende, não tem como ser removido, como no caso da sombra, né? Então a sombra parece que ela existe, mas não tem existência real. Já o bem não, ele tem existência real e não vai desaparecer como o mal, porque o mal está assim fadado e desaparecendo. A terra já melhorou muito, ela foi muito mais bravia, mais violenta, mais ignorante do que é hoje. Embora a gente vê tantas atrocidades que alguns chegam a duvidar, parece que piorou em vez de melhorar.
um ledo engano. A diferença é muito grande. Quando mergulhamos na história do passado, viemos desdobrando, nós vamos ver que o avanço, a melhoria do bem na Terra é muito maior do que possamos, de princípio, imaginar. Então, o bem está aí e vai ir caminhando. Então é assim, a origem do bem é o que fazemos em benefício de nós próprios, da nossa evolução, em benefício do semelhante. E ele inicia no pensamento. Vamos lembrar aqui que no Evangelho segundo o Espiritismo, também, no capítulo 8, no item 5, ele vai falar sobre pecado por pensamento. E por que trouxemos esse item 5 hoje à tona? Porque parece que ele, a princípio, não tem nada a ver com o tema da noite, mas tem e muito. Porque a origem de tudo, a origem do bem, a origem do mal que fazemos, ele inicia no pensamento. Então, o pensamento provém de nós como espíritos que somos. Eu, como espírito, vou criar um pensamento, bom ou mau, alegre ou triste, é uma criação minha. Então, o pensamento é o que age em primeiro lugar, para depois vir uma ação, alguma coisa a ser feita em função de realizar aquele pensamento ou não. E é assim, o espírito bom, ele produz bons pensamentos, e bons pensamentos vão sempre gerar o bem. Já o espírito de má índole, que ainda não teve a oportunidade de se evangelizar, de aprender os caminhos do bem, como Jesus ensinou, ele vai produzir pensamentos maus, pensamentos que geram sofrimento, geram aflições, gera a problemática toda que a gente conhece na face da Terra, no Brasil e em todas as nações, em alguns mais, em outros menos, mas estão aí seus efeitos, né? Tudo origem no pensamento de nós como espíritos. As zonas purgatoriais, verdadeiros infernos, embora não é inferno, são zonas criadas pelo pensamento humano, de encarnados ou desencarnados. Então, sempre o pensamento é o carro-chefe e ele provém do espírito, da índole que somos já como seres espirituais. E o poder do pensamento, ele é muito grande, maior do que a maioria de nós podemos imaginar. O pensamento, então, como disse, é uma criação nossa, com uma exceção. Tem pensamento que vem à nossa cabeça que foi sugerido por terceiros, geralmente desencarnado, mas pode até ser por um encarnado. Então, o pensamento pode ser sugerido, tanto bem como o mal. Então, esse não é nosso. Só que agora, o que a gente tem que fazer? Se um pensamento foi inspirado ou não, não importa, porque ele ganha formas, ele ganha imagem. É o que nós chamamos de ideoplastia. Quem é daqui que participou na outra casa, numa época, no passe, na Câmara do Passe, era mentalizado uma ideoplastia. Um lago, patos nadando, alguma coisa alegre, bonita, desejável, né? É uma ideoplastia. Mas também podemos idealizar pelo pensamento alguma coisa tenebrosa, alguma coisa se desviando das rotas de Jesus, né? Então, essas formas que criam as nossas ideoplastias, como é que nós temos que proceder? O primeiro ponto, o homem que tem um mau pensamento e o acolhe, dá guarida,
e até trabalha para conseguir realizar, seja um furto, seja a conquista de uma mulher, seja uma agressão, um crime, seja o que for, se o pensamento começa a vir, e ele acolhe, ele procura todos os meios de realizar, é uma coisa, certo? O segundo ponto, o homem que tem um pensamento mau, mas se esforça para combatê-lo. Então não importa se foi sugerido por um mau espírito, ou se foi meu mesmo, a obrigação nossa como desejosos de sermos homens de bem, de sermos verdadeiros cristãos, de sermos bons espíritas, é nos empenharmos para combater qualquer pensamento negativo que comece a bater em nossa cabeça. Não importa se ele é sugerido ou se foi nosso mesmo. Dos almanacs antigos, aquelas revistinhas, hoje não existe mais, era comum vir o capetinha lá com o tridente e o anjinho da guarda aqui. Um falava assim, vai sim, sugerindo uma coisa má, vai sim. E o anjo da guarda, não vai não, é perigoso. Aí a gente pergunta, quem que vence? Esse espírito mau, que está sugerindo uma má coisa, ou o espírito bom? A primeira ideia que vem para a maioria, que não estudou o assunto, é que o espírito bom tem mais poder. Ele realmente tem mais poder, mas nem sempre é ele que vence. Vai depender de quem eu escolher, da minha escolha. Então, por isso, eu tenho que combater todo mau pensamento, seja do nível que for. Coisas graves, coisas medianas, coisas mais leves. Se é um mau pensamento, aquilo que eu não gostaria para mim, eu tenho que usar todos os esforços para combater. E tem o homem em que o mau pensamento nunca surge, nunca vai ter um mau pensamento, porque ele já está acima das zonas do mal, já é um bom espírito, então o mau pensamento não vai ficar, envolvendo ele. E o que a doutrina espírita nos fala é o seguinte: no primeiro, aquele que teve um mau pensamento ou recebeu um mau pensamento e acolheu, procurou se esforçar para realizar, se ele realizou, ele é culpado. Perante Deus, ele vai ter consequências no futuro de sofrimento. Se ele não conseguiu realizar aquele mal, por falta de oportunidade, ele é tão culpado quanto se tivesse realizado aquele mal. Porque a índole, se eu desejei o mal, fazer alguma coisa e não consegui, não tive oportunidade, a minha índole é daquele criminoso, daquele ladrão, seja lá o que for, Então, perante Deus, eu sou tão culpado quanto se eu tivesse cometido o mal. Então, no primeiro homem que acolheu o mal e tentou fazer, tendo conseguido ou não, a obra está por fazer. Ainda tem que participar lá do comecinho e caminhar muito, No segundo caso, que a gente tem um mau pensamento e se esforça para combater, para eliminar aquele mau pensamento, e as maneiras que a doutrina nos sugere é procurar uma boa leitura, uma boa música, auxiliar alguém em dificuldades, fazer uma caridade, enfim, procurar uma coisa positiva, que isso vai nos alicerçar para nos desviar de algum pensamento ruim que começa a nos atormentar, E nesse caso, quando a gente já procura se esforçar para combater o mau pensamento, a obra já está a caminho, ela já está sendo realizada. A obra da nossa evangelização, da nossa melhoria como homem de bem, para sermos um dia um homem evangelizado. E no terceiro, em que o pensamento mau nem aparece, a obra já está pronta. Isso é o que nos ensina a doutrina espírita. Ele já não tem que ter preocupação aí com isso, porque ele não precisa estar combatendo o mau pensamento, que ele já conseguiu passar por toda essa fieira do bem e do mal, e já está num nível mais elevado, um nível superior. Agora, vamos comentar um pouquinho sobre a palavra, o poder da palavra.
Eu não sei se a Rosângela, Dona Miriam, quem estava em maio passado, eu tentei lembrar. Tem uma psicografia aqui muito importante, recebida pela Ed Câmara Leal Sakamoto, sobre a palavra. Muito importante, mas eu não consegui, e tem tantas pastas aí que eu não consegui localizar. Mas, vamos falar sobre o poder da palavra, tanto para o bem, quanto para o mal. A palavra é de um poder também arrasador ou iluminativo, né? Então, assim, pela palavra, eu posso induzir alguém a fazer um mal, a cometer um crime, uma separação, enfim, vai por aí fora, se desleixar ou se desviar sexualmente pela palavra. Mas também pela palavra, eu posso induzir alguém a realizar boas coisas, a evitar um problema entre pessoas, evitar um suicídio, né? Procurar pela palavra conduzir as pessoas a fazerem o bem. Então isso é muito importante. Eu lembrei agora de uma passagem, dois conhecidos que moravam no mesmo andar de um prédio. Uma noite, um espírita e outro não. Numa determinada noite, esse espírita chegou para ir para o apartamento dele e o outro veio apreensivo, querendo falar com ele e tal. Ele falou: amanhã a gente tem tempo, amanhã a gente conversa, não sei o quê. Desconversou e entrou para o apartamento dele. Depois foi dormir, dormiu. Quando acordou de manhã, estava aquele rebuliço no prédio. Por quê? Aquele moço que tinha procurado na véspera conversar, tinha se suicidado. Muito provavelmente, se ele tivesse atendido na hora certa, naquele momento que ele procurou, teria evitado um suicídio. Pelo poder da palavra, da prece, das vibrações que ele podia fazer, a orientação que ele ia passar para essa pessoa. O problema tão grave que é o suicídio, né? Só que ele deixou passar essa oportunidade. E a palavra, assim, eu sou criador daquela palavra que eu proferi. Eu sou criador com pensamento, né? Meu espírito pensou, transmitiu, meu corpo físico obedeceu e eu falei. Então a palavra é criação de cada um. Olha o tamanho da responsabilidade com as nossas palavras. Então, antes de falar alguma coisa, de conversar com alguém sobre um assunto sério, ou dar uma sugestão, até uma crítica, pensemos bem. Que bem que isso vai trazer? Tem possibilidade de ser um bem, de ajudar a melhorar alguma coisa? Eu vou arrumar a hora certa, a maneira certa para falar. Se sentir que não, silencia. Que é muito melhor não falar do que falar uma coisa que não se deve. Agora, outro ponto que nós temos a impressão, a grande maioria tem a impressão, de que aquela palavra que eu falei, aquela pessoa que eu xinguei, ofendi, o tempo passa um ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, parece que ela sumiu, acabou, não existe. E não é assim. Segundo as leis divinas, a palavra está aí. Vou comparar aqui com os celulares. Quantos milhões de celulares será que existem na Terra hoje? Nos inúmeros países? Cada um com uma frequência. Eu ligo daqui para minha sobrinha na Alemanha. Essa frequência vai certinho, cruza com milhões de frequências, mas vai lá para ela. Então o potencial fantástico. E a palavra, que é de ordem divina, mais ainda. Então, ela não desaparece, ela fica aí. E um dia vai voltar para o seu Criador. Se ela for boa, vai trazer coisas benéficas para a gente, para quem proferiu aquelas palavras. Se ela for perniciosa, maldosa, de índole negativa, vai voltar para a gente, seu Criador, como problemas, como dificuldades a serem vencidas, como aflições, às vezes grandes. Então, que a gente possa
como disse Jesus, orar e vigiar. Esse vigiar nossas palavras, nossos pensamentos, nossos atos, não é vigiar os problemas que podem vir de fora. Esse, se nos atingir, porque a gente está precisando dele, senão não vai nos atingir nunca, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não permite que caia a folha da árvore sem que seja da sua vontade. Palavras de Jesus. Agora, a questão de não fazer o bem. Então, bom, às vezes até faço bem por aí, mas de repente, em algum momento, lá, uma ocasião, eu tive a oportunidade de fazer o bem, mas por algum motivo, deixei para lá, ou por pressa, seja lá o que for, como o caso do exemplo do homem que eu falei, que poderia evitar do suicídio. A gente não faz aquele bem que poderia. Isso já é um mal. Segundo o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, não fazer o bem que eu poderia fazer já é um mal. Se eu não fiz porque eu não tinha como fazer, então não, aí eu estou isento. Mas se eu teria alguma chance de fazer algo, algum bem, e não fiz, isso já é um mal e vai ter consequências para mim e para quem deixou de realizar esse bem. Então, cabe a cada um de nós procurarmos estar atento para com tudo isso, porque Deus nos proporciona inúmeras oportunidades, mas inúmeras, no nosso dia a dia, na nossa vida, de várias maneiras de fazermos o bem. Só que muitas vezes deixamos para lá, não é problema meu, e não fazemos. Então, cabe a nós o discernimento, a atenção para aproveitar cada oportunidade de fazer o bem que Deus coloque em nossa vida, em nosso caminho. Muitas vezes, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, coloca aquela pessoa necessitada de uma orientação, necessitada materialmente, enfim, algum tipo de necessidade, coloca no meu caminho, ou como vizinho, ou como transeunte, como alguém que bate lá no meu portão. Justamente Deus está colocando aquela pessoa porque eu tenho às vezes débito com aquela pessoa, e se não tenho também, é meu dever como cristão de fazer o que eu puder, né? Mas muitas vezes a gente não dá importância, às vezes até fica meio repelente com a pessoa. Então não tenhamos medo de fazer o bem, receio, ainda que seja no trânsito. Viu um problema grave que dá para parar, ou dá para descer de um coletivo, vamos descer e vamos ajudar, vamos fazer tudo o que for possível. A gente tem que estar atencioso. Às vezes um atendimento, alguém que pede socorro fora de hora, se é possível, ainda que difícil, vamos regaçar a manga como bons cristãos e vamos fazer, né? É uma obrigação nossa como cristãos, né? E muitas vezes essa pessoa que a gente não ajudou, que repeliu, é alguém que a gente deve muito, mas a gente não reconheceu. É como aquelas histórias de Jesus, que aparece maltratado numa porta, pede ajuda e a pessoa repele. Tem alguns casos que a pessoa ajuda, mas a maioria repele. Simplesmente estava repelindo Jesus, né? E assim também nós, na nossa caminhada, né? Às vezes ignoramos, às vezes repelimos. Então isso vai ser um mal que nós fazemos para nós mesmos e para aquela pessoa que a gente deixou de ajudar. E tem um texto na doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: quando a gente retornar para a vida espiritual e encontrar essas pessoas a quem a gente virou as costas, a gente deixou de ajudar, o nosso arrependimento, o nosso desapontamento vai ser muito grande, porque eu tive a oportunidade de acender uma luz para mim, para a pessoa, mas deixei passar. Então, esse mal que a gente corre o risco de fazer por não fazer o bem é uma realidade, e tenhamos então muito cuidado com isso no nosso dia a dia,
Se desejamos ser bons cristãos, se desejamos ser homens de bem, quem pegar esse evangelho aqui, ó, tem um capítulo que fala do homem, o verdadeiro homem de bem. São, se não me engano, 14 itens, que dá até para a gente se avaliar, pelo menos aproximadamente, como é que a gente estamos, em que item a gente já está melhor, que item a gente tem que melhorar muito. O verdadeiro homem de bem, né? E vamos agora, para terminar, falar um pouquinho do Natal. O Natal, como disse a psicografia de hoje, ele é comemorado em tantos povos cristãos e é comemorado, como disse a psicografia, pelas falanges espirituais. É muito importante. Só que nós lamentamos porque uma grande parte da população se preocupa no Natal com os presentes, com o amigo secreto, com comidas e bebidas, uma bagunça no dia lá, reunido parentes, amigos, e se esquece, nós nos esquecemos que é uma festa de aniversário. Qualquer festa de aniversário, se minha filha, minha netinha vai fazer aniversário, toda a bajulação, toda a atenção é em volta dela, não é isso? E Jesus, nós estamos comemorando o aniversário de Jesus, e esquecemos de nos preparar para uma prece, de reunir o grupo, fazer uma prece de gratidão. Vamos imaginar a Terra sem a presença de Jesus, que veio há 2024 anos. Imagina se ele não tivesse vindo, tivesse coisas caminhando como vinha. Como estaríamos nós hoje? A paz da humanidade, como é que estaria? Aqueles povos que vinham, grupos fortes, dizimavam populações, incendiava tudo. Os povos nômades. Como estaríamos hoje sem a presença de Jesus aqui na Terra? Com certeza, muito, mas muito pior do que ela ainda é. Ela tem muito para melhorar. Então, que a gente, nesse Natal, se lembre que nós somos cristãos, estamos comemorando a vida de Jesus, não importa se foi no dia 25, no dia 6, como alguns falam, 6 de janeiro, não importa que ele veio, é uma luz do nosso caminho, é nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, e tudo que ele ensinou são as virtudes que precisamos aprender, precisamos seguir, se quisermos ser felizes, termos paz, ainda que a gente esteja num meio difícil, tenebroso, se a gente está já num patamar melhor, nós estaremos bem. Como diz também a doutrina, o diamante, mesmo mergulhado no charco, ele continua sendo diamante. Então, que aprendemos a compreender essa história do bem e do mal, repelindo tudo que nos leva para alguma coisa maldosa ou maliciosa, e aproveitar toda oportunidade, pelo pensamento, pela palavra, pelos sentimentos, pela generosidade, pela caridade, pelo amor que a gente pode ter ao próximo, como a gente tem a si mesmo. Então, que Jesus nos ilumine hoje, nesse Natal e sempre. Que a paz de Deus nos abençoe, sigamos em frente, sempre de mãos dadas. Graças a Deus. Hoje, no fim do ano, a gente sempre pensa mais, né, em Jesus, reflete um pouco mais. E agora há pouco eu estava pensando, sabe? A doutrina de Jesus é tão simples, que eu acho que a gente se recusa a entender, se recusa a acreditar, se recusa a praticar às vezes. Jesus, como o Genésio trouxe aqui, só pediu para a gente ser do bem. Então, que a gente seja do bem, né? Que a gente faça o bem e que a gente queira o bem. É só isso, é simples. É simples a doutrina, é difícil de aplicar, mas que Deus nos abençoe na coragem de aplicá-la, né? Então a gente agradece a Deus
por mais essa oportunidade. Agradece a Deus, a Jesus, ao nosso irmão Genésio, que trouxe essa reflexão para a gente. Que o desejo de ser bom, de fazer o bem e de seguir o caminho que Jesus nos indicou, aumente cada dia mais, para o nosso próprio bem também, e daqueles que seguem a jornada conosco. Pai, a gente agradece por ter nos trazido até aqui e pedimos que continue abençoando a nossa casa, os trabalhadores encarnados e desencarnados e todos os assistidos, encarnados e desencarnados, em nome de Jesus. Com uma oração do Pai Nosso, a gente agradece e encerra essa parte dos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.